Vamos meditar em Hebreus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. A palavra do Senhor para nós hoje é essa: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Amém, queridos? Podem se assentar. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, casada com o Ricardo, mãe do Rodrigo, da Caroline. Congregamos nesse ministério há quase 20 anos. Somos líderes de célula, temos alguns membros aqui da nossa célula, né? E o ministério de intercessão. E para mim é uma alegria estar aqui. A pedido do pastor Wilson, eles foram para o congresso, né? O evento que tivemos lá em Sumaré, convenção da igreja. Com certeza foram cheios. A gente já recebeu algumas notícias, né? Que o nosso pastor, não vou deixar para ele contar, não vou contar não, vou estragar a surpresa, deixa para ele, né? Mas a gente sabe que foi muita unção lá, né? A Silvia estava lá, já estava cheia da unção do poder de Deus. Então foi uma bênção, né? E por causa disso, o pastor pediu para que eu trouxesse essa palavra. E para mim é uma alegria poder contribuir com o reino do Senhor, fazer aquilo que Ele nos pede. E mais alegria tenho de saber que essa palavra que queimou no meu coração ontem, ainda pedi para o Fabrício que o louvor tocasse uma música. Essa música falou muito comigo. E ontem eu falei com ele, e ele falou, está tudo certo. E eu tive ali a convicção que era essa palavra. E hoje fiquei sabendo também que o pregador da manhã ministrou a mesma palavra. Então, amados, a palavra é para nós. Amém? Eu creio com muita convicção que o Senhor tem um recado para mim, tem um recado para você. Porque nada é coincidência, tudo é Jesuicidência. Amém? Então nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus pôs no nosso coração. Amém? Mas antes nós vamos orar, para que Ele conduza todas as coisas. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora essa mensagem diante do Teu altar. Sabemos que ela nasceu do Teu coração, que o Senhor planejou essa palavra, essa mensagem, Senhor. Que ela seja ministrada com o poder do Teu Espírito, ó Deus. Porque como foi ministrado lá na convenção a espada, o tempo da espada e do Espírito, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, junto com o Espírito, gere poder e transformação nas nossas vidas, ó Deus. Nós cremos assim e entendemos que sairemos daqui hoje, Pai, transformados por Ti, para que as Tuas obras nas nossas vidas sejam completas e agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes da gente começar a ministrar, quero saber se temos visitantes aqui. Temos algum visitante que está aqui pela primeira vez ou segunda? Olha, sejam bem-vindos, viu? Vou pedir para vocês ficarem de pé e quem estiver aí ao redor, dá um abraço nos nossos visitantes. Recebam com carinho, com alegria. Amém? Muito bom recebermos visitantes na nossa casa, não é? Essa é a nossa casa. Que delícia estarmos aqui na casa do nosso Deus, congregando com os nossos irmãos. Então, amados, a palavra que Deus pôs no meu coração para ministrar hoje é sobre fé. O tema é fé que não duvida. Amém? E essa passagem, na versão NVI, eu vou ler novamente esse trecho que nós lemos, na versão NVI. Diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então, por aqui nós vemos que o elemento fundamental na vida do cristão é a fé, como está escrito aqui, né? Que o justo viverá pela fé. Essa fé vai gerar
a vida de Deus na nossa vida. Porque o Senhor, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós temos lá um versículo que a gente ministra, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não projetou para nós que perecêssemos. Deus projetou para a gente vida, e vida de qualidade, e vida eterna. E o homem passa a vida toda dele buscando qualidade de vida. É ou não é? Muitas vezes a gente muda de uma cidade para outra, de um bairro para outro, buscando qualidade de vida, uma vida mais saudável. E por que a gente busca isso? Porque Deus projetou isso. Desde quando nascemos, somos bebês, a gente busca qualidade de vida. A gente busca ser alimentado, ser cuidado, ser amado. Por quê? Porque Deus já gerou isso em nós. Amém? Então, a primeira coisa é entender que Deus tem qualidade de vida. Deus tem vida eterna para mim. Deus não quer que a gente pereça. De maneira alguma, Ele quer que a gente pereça. Mas existe um elemento muito importante na vida do cristão que vai acionar essa qualidade de vida. Embora nós já recebemos isso pela graça. No momento que a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente recebe a graça, o amor, as bênçãos do Senhor. Mas a palavra diz, nós vamos ler lá também em Hebreus 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que Ele é galardoador, abençoador daqueles que creem, daqueles que têm fé. Amém? Então existe um mecanismo que estimula a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, a qualidade de vida que Ele tem para mim, tem para você, que se chama fé. E nós vamos ver aqui, vamos aprender com os heróis da fé, que foi a palavra ministrada pelo Juninho hoje de manhã também, né? Que está lá em Hebreus 11. Se você for ler Hebreus 11, você vai ver todos grandes heróis da fé, tanto é que é chamado Galeria da Fé. Homens e mulheres que tiveram o sobrenatural de Deus de uma forma tremenda, né? Mas existe uma palavrinha no começo de cada frase. Eu vou ler algumas, porque são muitas. Depois você fica como lição de casa, lê em casa, tá? É muito lindo Hebreus 11. Então vou ler algumas, tá? Verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo, se você tiver com a tua Bíblia aberta, pode me acompanhar. De modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiravam força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Até aqui, a gente vai parar por aqui. Então, antes de tudo acontecer, do sobrenatural de Deus acontecer, qual é a palavrinha que vem na frente? Pela fé. Tudo pela fé.
milagres diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, tempos diferentes, porém um elemento só: fé. Fé que gerou o sobrenatural de Deus em duas esferas, a gente vai ver aqui. Então, amados, não há impossíveis para Deus. Se você está vivendo um obstáculo na sua vida, se eu estou vivendo um obstáculo, uma dificuldade, tenha convicção de que a fé em você vai acionar, é o gatilho que vai acionar o sobrenatural de Deus. Amém? Isso está escrito aqui, é palavra de Deus, que a fé agrada o nosso Deus. E porque agrada o nosso Deus, Ele nos abençoa. Ele é abençoador, galardoador daqueles que o agradam, daqueles que têm fé nele. Amém? E essa fé que nós acabamos de ler aqui, ela aciona na nossa vida duas consequências, duas situações. Primeiro, essa fé fez o que na vida desses homens? Primeiro, ela os fez conquistar, vencer batalhas, como nós lemos aqui, não é? Foram várias, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, pagaram fogo. Então é aquela fé que vence o gigante. É a fé que vence o leão. É a fé que vence o urso. É a fé que vence a doença, que vence o desemprego, que vence a desunião, que vence o divórcio. Porque o nosso Deus é o Deus da vitória. É ou não é? Ele é a vida que venceu o quê? A morte. Ele nos deu a bênção que venceu o quê? A maldição. Ele, na cruz do Calvário, comprou o quê para nós? Vida. Ele comprou vitória. Ele comprou vida eterna. Por quê? Porque Ele não quer que a gente pereça. Nós não nascemos para perecer. Nós nascemos para viver o melhor de Deus. No centro da vontade de Deus. Esses homens estavam no centro da vontade de Deus. Na vontade plena de Deus. E porque estavam na vontade plena de Deus, tiveram vitória sobre tudo isso que nós lemos aqui. Você está na vontade de Deus? A minha pergunta é hoje. Você está em comunhão com Deus? Você entregou a sua vida para Jesus? Se você entregou a sua vida para Jesus, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja, tem buscado o Senhor, com certeza você está no centro da vontade dEle. E a partir desse momento Ele vai começar a dirigir, falar, ministrar na nossa vida. Amém? Aqueles obstáculos que vão surgir, como a Bíblia diz, a fé vai ajudar você e vai ajudar a mim a vencer. Não tem obstáculo que o nosso Deus não possa resolver. Está escrito que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, se você tem fé, você pode vencer qualquer obstáculo, como esses homens puderam vencer. Amém? Então, esse é o primeiro mecanismo, a primeira consequência de quem tem fé para vencer as dificuldades, vencer os obstáculos. Não há impossíveis. Pode ser que você esteja passando por uma situação e você diz, não tem jeito, não tem como. Se você olhar para a sua circunstância, para a sua limitação humana, pode ser que não tenha mesmo. Mas quando a gente olha para Deus, Pedro andou sobre as águas. Tinha como ele andar sobre as águas? Não. Quem fez ele andar sobre as águas? Deus. Quem ressuscitou Lázaro? Deus. É possível ressuscitar um morto? Só Deus, que opera esses milagres até os dias de hoje. Amém? Então, se eu tenho fé, eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Que o meu Deus está comigo e Ele pode vencer esse obstáculo externo. Amém? Mas não é só o externo. O mais lindo de tudo não é só o externo. Não é. Como a gente vê aqui, teve aqueles homens que tiveram fé e foram conquistar reinos. Os obstáculos caíram, Jericó caiu, muralhas caíram, conquistaram reinos. Mas nós também vemos aqui aqueles que morreram pela causa de Jesus. Foram cerrados ao meio, apedrejados, humilhados.
O nosso Deus foi morto numa cruz. Então, que vitória é essa? Qual vitória? Que fé é essa? Que vitória que está me dando no momento da adversidade? Ou no momento que a minha prova não passa? Ou no momento que esse gigante, eu ainda estou orando, estou clamando, estou pedindo, mas ele ainda está ali, né? O que essa fé vai gerar em mim? Que nós vemos aqui. A fé gera em nós força. Na fraqueza, tiraram força. Para quê? Para suportar as adversidades, suportar os problemas, suportar as provas, suportar as lutas e ser fiel até o fim. Tem um versículo lá em Tiago 1, 2 e 4, vou ler para vocês, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que interessante, amados. Muitas vezes a gente quer ficar na primeira parte. Oh, beleza, tenho fé, agora eu vou mover montanhas. A gente quer isso. E a gente deve orar por isso. E os milagres acontecem. Muitos milagres já tive. No final do culto eu vou contar um. Você também, com certeza, já teve muitos milagres, porque você está aqui, você teve experiências com Deus. Se você não teve, você está buscando. Então, nós devemos, sim, exercitar a fé para o obstáculo sair, para a montanha sair, para a doença ser curada, para o emprego aparecer, não é? Para a conta ser paga, para o casamento ser melhorado. Nós devemos orar e declarar e proclamar em todo o tempo. Amém? Porém, o nosso Deus, ele é soberano. Ele é soberano. E ele sabe de todas as coisas. E o nosso Deus não quer dar tudo de mão beijada para a gente rapidinho. Porque senão, não ia gerar em nós, amados, uma fé ou uma maturidade espiritual que nos leva para a vida eterna. Você já viu o que a gente aprende aí hoje em dia? Né? O que a gente vê muito hoje em dia aí? Os pais... a educação fala muito isso, né? Dá tudo que o filho quer. O que a gente gera quando a criança tem tudo fácil? São imaturos, não são maduros, não sabem, não aprendem a dar valor nas coisas. E o nosso Deus é assim também. Então, muitas vezes, ele vai agir num tempo que não é o nosso, do jeito dele, não do nosso, da forma e no tempo, e quando ele quiser, que é o tempo dele. Por quê? Nesse processo, ele quer gerar o que em mim e você? Como diz aqui em Tiago, maturidade, e integridade, e perseverança. Que coisa tremenda, amados. E a Bíblia diz aqui que é para a gente se alegrar quando a gente tem prova, quando a gente passa pela prova, quando a gente tem um obstáculo que está ali na nossa frente, que não sai, que está difícil, que está complicado, que me gera medo, que me gera insegurança, que me gera sentimentos ruins, que às vezes eu não quero enfrentar. Mas a Bíblia diz que é para a gente se alegrar. Porque nessa prova, o Senhor tem para mim e tem para você a condição necessária para a gente suportar. Amém? E nós vamos conseguir passar pela prova ilesos. Porque o nosso Deus é o Deus que nos guarda, o nosso Deus é o Deus que nos livra, o nosso Deus é o Deus que tem para nós vida, vida para sempre, vida eterna, vida eterna. Às vezes o ganho de Deus não é o meu ganho, mas ele tem vida. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, mas a gente precisa ter essa fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga isso para o seu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está na prova, irmão, diga isso para ele. O Senhor te dá condição para você suportar. Em nome de Jesus. Amém, queridos?
Então, a fé que Deus tem para nós, para duas coisas. Para vencer o obstáculo externo, amém? Que é o que todo mundo quer, e nós devemos buscar e orar, e orar, e orar, até que, como fez Elias, Elias tinha uma promessa de Deus. Primeiro a gente tem que ter a promessa de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, por isso que a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, buscar a direção dele. Ele te deu a promessa? Persevere na palavra. Persevere. Elias tinha uma promessa, que ia chover. Que ia chover, que ia chover, e ele ficou ali, e ele ficou ali. E ele pediu para o moço que estava com ele ir lá 7 vezes, vai lá. Aí o moço vinha, não tem nada. Vai lá, não tem nada. Vai lá, 7 vezes. Na 7ª vez ele veio. E agora tem uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Aí ele já se alegou, ele falou, esse é o sinal de que a chuva vai descer. Amém? E a chuva desceu. Então, nós temos que perseverar. Perseverar, exercer a fé. Porém, essa fé também vai gerar em mim força para eu suportar. O que fez Elias ficar ali até que foi a fé. A fé de que Deus era fiel para fazer aquilo que prometeu. Amém? E o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida, aquilo que Ele prometeu na minha vida. Se você não tem uma promessa de Deus, só abrir a Bíblia. Temos trocentas mil promessas do Senhor. A primeira delas é essa, que Ele não deseja que você pereça. Você não vai perecer. Amém? Às vezes a gente olha para um obstáculo e fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu vou perecer. É isso que a gente sente às vezes. Mas eu quero dizer para você hoje que você não vai perecer. Que esse obstáculo, esse problema, essa situação que você tem vivido, não é para que você pereça, mas é para que você e eu amadureçamos na fé. Amém? Para que a gente cresça em Deus, para que a gente exercite a nossa fé e tenhamos experiências com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, é algo que a gente precisa ter para ter o sobrenatural de Deus. O mundo aí fora ensina a gente a querer as coisas no imediatismo e na força do braço. É ou não é? A gente aprende tudo na força do braço, na força da mente, na força da capacidade humana. Mas o Senhor, Ele quer ter oportunidade na nossa vida. Ele quer Ele agir, Ele quer Ele fazer na sua vida, na minha vida. Mas para isso a gente precisa deixar. A gente precisa permitir e precisa exercer a fé. Para que o melhor de Deus aconteça na minha vida, na sua vida. O sobrenatural dele aconteça na minha vida e na sua vida. Amém? Nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, você vai ver que a maioria das vezes que Jesus opera milagres, antes de um milagre, tem alguém que exercita a fé. Pode ler lá. Ele fala várias vezes, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé operou esse milagre. Na grande maioria das vezes. Mas tem também momentos que Deus faz milagres, independentemente do que a gente sente ou faz. Porque Ele é soberano. Mas na grande maioria das vezes a gente vê um homem e uma mulher que exercitaram a fé. E agora a pergunta, né? Mas o que é a fé? Hebreus vai responder para a gente. Hebreus 11, 1. Se vocês puderem colocar para nós aí o Hebreus 1. E lá está escrito assim, ó. A fé, eu estou lendo na versão NVI, tá? Talvez seja um pouquinho diferente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Então, amados, está escrito aqui, né? Não tem nem muito o que falar. O que transmite para a gente isso? Que a fé é algo concreto, algo estável, algo que você crê. E essa crença te leva a uma ação. Amém? Fé que se revela em um estilo de vida, como disse lá. O meu justo viverá por fé. Estilo de vida. Fé, ela acontece no pensamento, nos sentimentos e na ação. Não adianta eu falar que eu tenho fé e eu não agir. Eu estou sendo
incoerente. Fé é alguma coisa que vai na mente, no sentimento e gera uma ação. Então, se eu tenho fé, por exemplo, fé é crer que vai chover, não, vai chover. Me falaram que vai chover, alguém falou que vai chover e eu vou sair. Se eu creio que vai chover, eu vou levar um guarda-chuva, não vou? Porque se eu não levar um guarda-chuva, duas uma, ou eu sou muito inconsequente, estou nem aí com nada, ou eu não crio. Amém? Então, se eu recebi isso no meu coração e teve uma fé, uma crença, eu vou agir. Então, a fé é algo sólido, é algo que gera uma ação. A gente vê lá que todos os homens ali da fé, os heróis da fé, receberam uma palavra. Noé recebeu uma palavra de Deus e foi e construiu a arca. Ele recebeu a palavra e executou. Recebeu a palavra e fez. Abraão recebeu a direção e fez. Não ficou titubeando. Amados, isso é muito sério. É o que acontece muito com a gente. E aí, tem um outro versículo aqui que vai dizer um pouquinho sobre isso. Está lá em Tiago 1, de 5 a 8. Que diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Essa pessoa é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amados, então, começa onde? Na mente. Mente dividida. Mente dividida gera o quê? Incredulidade. Você não é nenhuma coisa e nem outra. Instabilidade. Esse homem é esse homem instável, essa vara inconstante, que a onda é como uma onda. Vem o vento e leva. Vem outro vento, leva também. Vem outro vento, leva também. Está sempre instável, com mente dividida, nada concreto, nada estável, nada forte. E isso, não pense você que tal homem vai receber de Deus coisa alguma. Porque isso não é fé. Isso é incredulidade. Então, uma fé que contrária... Não, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus está no controle. Mas daqui a pouquinho você já está praticando, falando outras coisas. Não, eu creio que Deus vai me guardar nessa viagem. Mas acho que eu não vou não, estou com medo. Né? Então, que fé é essa que você tem? Que não se arrisca, que não se lança. É uma fé instável, é uma fé vulnerável, é uma fé que precisa ser amadurecida. E nós vamos ver mais para frente que a fé, ela é desenvolvida. E Deus quer nos levar à maturidade da fé. Amém? Então, fé é concreto, fé é certeza, fé é convicção. Quando eu estou em dúvida, pode ir lá e falar, peraí, não estou legal, eu estou praticando algo diferente do que eu estou falando. Eu estou praticando e falando algo diferente do que a Bíblia diz que é. Então, eu já estou na onda da dúvida, da incredulidade, da mente dividida, e isso eu posso perder a bênção, eu posso perder o sobrenatural de Deus por causa disso, amados. E nós temos que vigiar a nossa alma, porque enganoso é o coração, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, se Deus deu uma palavra para você, querido, fica firme. Fica firme. Muitas vezes você vai ser provado na fé. Mas Deus está mandando dizer para você e para mim, não perca a direção. Não saia do prumo. Fique firme até o fim. Fique firme. A Bíblia diz isso, que aquele que persevera até o fim vai receber a coroa da vida. E enquanto você espera, enquanto você ora, enquanto você aguarda, enquanto você se trata, Deus está te amadurecendo, está te conduzindo, vai te levar e Ele vai te dar a vitória. Pode ter certeza disso, mas não desista. É uma luta que é travada conosco. Nós vamos ver como e por quê. Mas, aí a pergunta, né? Então tá. Então, para eu ter o sobrenatural de Deus, que vai me ajudar a superar as dificuldades,
os desafios, vai me ajudar a enfrentar os desafios, vai me ajudar a suportar. Eu vou ver o sobrenatural de Deus e vou me maravilhar. Que delícia quando a gente vê Deus agindo. É muito bom. Você vê, nossa, eu não poderia fazer isso, eu não poderia. E você vê Deus fazendo. A gente deve buscar isso, amados, a qualidade de vida de Deus. Deus tem qualidade maior do que você está vivendo hoje, maior do que eu estou vivendo hoje. Mas a gente precisa crer e precisa buscar. Amém? Mas, como eu vou chegar lá? Fé, então, eu preciso ser firme para eu agradar a Deus. Para eu ter o sobrenatural de Deus, as bênçãos de Deus. É fé. É fé. É o mecanismo do cristão. Como que eu vou chegar lá? Como que eu consigo ter fé? Então, nós vamos falar aqui de 3 coisinhas importantíssimas nesse processo de ter fé. Amém? Pergunta para o seu irmão aí, você quer ter fé aumentada? Quer ter sua fé aumentada? Amém? Eu quero. Eu quero. Mas, para a gente exercitar a fé, nós vamos ter que fazer umas ginásticas. Amém? Como é que você consegue musculação lá? Consegue do dia para a noite, assim, facinho? Consegue emagrecer facinho? É facinho, amados? Não é facinho. Tudo tem um treinamento, tudo tem um processo. E muitas vezes a gente não quer passar por esse processo. Mas é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Amém? E nós vamos aprender aqui com os heróis da fé. Então, primeira coisa que eu preciso saber como ter fé, primeira coisa, Efésios 2:8 nos responde. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, primeiro a saber que fé é dom, é Deus quem dá. A partir do momento que eu recebi Jesus Cristo no meu coração, se ainda não recebi, tenho a oportunidade, vou ter a oportunidade de receber hoje, já vem no pacote, fé. Então, a gente já recebe o dom da fé por meio de Jesus Cristo, que nos dá livremente, gratuitamente, pela graça. Nós já recebemos a fé. Amém? Porém, a fé também tem um outro ensino aqui para a gente. Romanos 10:17 diz assim: logo, a fé é pelo ouvir. Todo mundo conhece esse versículo, né? E ouvir a palavra de Cristo. Então, amados, primeiro, saber que eu já recebi. Eu recebi no momento que eu aceitei Jesus. E eu recebo todo momento que eu me exponho à palavra. Em todo tempo, seja aqui no culto, agora, você está recebendo, você está ouvindo a palavra. Eu estou lendo versículos bíblicos. No momento que você está recebendo no seu coração, fé está sendo gerada. Se o coração está aberto, preparado, está sedento, a fé vai ser gerada. Porque a palavra está sendo ministrada. Amém? Aqui, na célula, na sua casa, meditando a Bíblia. Eu não vou ter fé se eu não me expor a Deus. Se eu não me expor à pessoa de Deus. E onde Deus se manifesta? Na Bíblia. Então, a fé, ela vem por ouvir. A fé, ela vai crescer em mim conforme eu ouço. Eu recebo no meu coração, como diz aqui a Bíblia. Mas, adianta só eu receber essa fé e não fazer nada com ela? Adianta? Pode ser que não. Pode ser que você receba muita palavra de Deus aqui. Às vezes a gente está passando por uma situação, a gente está orando, Deus traz uma palavra, entra aqui, sai aqui, e aí? O que eu faço com isso? Então, a segunda coisa, para que essa fé seja atuante na minha vida e na sua vida, é escolher exercitar a fé. É uma escolha. É uma escolha. Amém? Então, muitas vezes no meio de uma luta, muitas vezes no meio de uma batalha, vivemos esses dias aí uma batalha com um casal aqui da igreja, 2 famílias com crianças com problemas, doentes, e todo mundo orando. Com certeza, principalmente os pais dessa criança,
firmes ali, sendo sustentado em oração, com palavra, com apoio, com ajuda, com certeza, eles precisaram escolher praticar. E a gente falava com a mãe, né, a Juliana falava com ela sempre ali, não, Deus no controle, Deus está comigo, Deus vai nos ajudar, Deus ali, Deus ali, Deus ali. E Deus honrou a fé dessa mãe, em nome de Jesus honrou a fé desse pai, honrou a fé de todos aqueles que ajudaram essa família em oração, e Deus está dando a vitória e continuará dando em nome do Senhor Jesus, amém? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, amados, quando você estiver no meio de uma batalha, de uma luta, não é fácil. Porque, às vezes, o nosso coração teme mesmo. É natural, a gente é humano. Você fala que a gente não pode duvidar. Mas e se eu duvido? Nós somos humanos. Às vezes a gente vai duvidar sim. Vai ter medo sim. Vai ter ansiedade sim. Né? Vai ter aquele friozinho na barriga. Vai ter aquele momento. Mas a minha escolha qual vai ser? Olhar para o desafio, para a ameaça do gigante. Nossa, ele é grande demais. Nossa, se descabelar, se desesperar. Olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho do desafio. Ou eu vou escolher olhar para o meu Deus. Olhar para Jesus. Me aquietar nele. Descansar nele. Confiar nele. Ter os olhos nele. É uma questão de escolha. Eu e você temos essa opção, todo o tempo de escolher. E é uma prática. Você precisa lutar, eu preciso lutar comigo mesmo. Porque a nossa alma fala uma coisa. Você está vendo naturalmente algo concreto. Nesse caso, por exemplo, uma doença. Ontem nós fizemos uma viagem, Deus nos deu um presente de viajar, estávamos voltando para Ribeirão, turbulência no avião, né? E na hora que o avião estava chegando aqui, já aquela hora da chuva, o avião estava chegando aqui, ele subiu de novo, arremeteu, né, que eles falam. Nunca tinha passado por uma experiência assim. Que medo que vem, gente, que medo. É coisa, quem viaja muito, né, isso daí não é nada. Estava uma moça ali do nosso lado, nossa, eu vou para a África, isso aqui não é nada. Isso aqui é... Mas para a gente que não viaja sempre, né, ficamos ali atemorizados, né, mas... Deus, eu comecei a orar. Deus, o Senhor tem planos, eu ainda tenho que levar a palavra lá amanhã. Tem que levar a palavra, Senhor, nos segura aqui. E orando, olhando para Jesus. Eu nem fechei meu olho, não olhava nada. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. E para a honra e glória. E foi tão impactante que na hora que o avião aterrissou mesmo, todo mundo aplaudiu. Todo mundo ficou com medo, né? Porque estava uma chuva forte ontem, aquele horário das 6, 7 horas, né? Então, amados, é uma questão de escolha. No momento que você está ali, passando pela prova, passando pela dificuldade, é natural que a sua alma, a minha alma, vá ter medo, insegurança, dúvida, vai querer recuar, vai querer voltar para trás. Mas o Senhor diz para mim, diz para você, não volte para trás, não recue, lute com esse sentimento e escolha crer. Escolha confiar, escolha olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé e da minha fé. Ele vai te conduzir. Olha o exemplo de Pedro. Quando Pedro estava ali, quando ele olhou para Jesus, ele caminhou, ele foi pela fé. No momento que ele olhou a água, que ele olhou a circunstância, que ele olhou o problema, que ele olhou a limitação dele, ele começou a afundar. Começou a afundar assim na nossa vida. E se ele continuasse ali, ele ia morrer. Ele ia morrer. É que Jesus teve misericórdia dele. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de você. Amém? Ele sempre vai mandar um aviso para você. Pode ter certeza disso. Se você estiver nessa luta, no medo, na insegurança, ele vai mandar um aviso. Ele vai mandar um aviso, ele vai te mandar uma palavra, alguém vai te ligar, alguém vai te mandar. Ele te avisa. Nós fomos fazer essa viagem, para vocês terem um exemplo. Eu não sabia que eu tinha que viajar. Um exemplo simples. Que eu tinha que renovar a minha identidade. Fui descobrir isso, faltava 3 dias para a viagem. 4 dias. Chegou lá, a moça falou, menino, é 5 dias, mas aqui está com problema, tal. Você não sei não se você vai conseguir esse RG. E eu tinha que ter o RG renovado. E aí eu falei, meu Deus, mas Deus me avisou assim, em cima da hora. Eu não dei bola. Falei, não, que RG, o quê? Eu vou com o meu mesmo. Mas estava muito velho o meu, eu não podia, né? Mas na última hora o Senhor me avisou. Vai lá, senão você não vai viajar.
E eu fui. Chegou lá, um monte de obstáculo. Mas na hora me veio aquele conforto. O Deus que começou a boa obra vai completar. E eu não quero nem ouvir essa conversa aí que quebrou máquina, que não vai dar conta. Não quero nem ouvir. Eu confio, nem fui atrás, que eu ia ter que trocar o voo, ia ter que trocar o hotel, tudo. Não vou nem ouvir isso, vou ficar quieta. Vou ficar e confiar. Nem fui atrás, não fui, amados. No dia, na véspera, eu liguei lá, aí eu falei com a supervisora lá, falei, vou tentar ver se eu te passo na frente, mas não posso garantir e tal. No dia, liguei lá, qual a resposta? Deixa eu ver se o seu RG ficar pronto. Foi lá, tá pronto, pode vir aqui buscar. Não é demais esse Deus? Ele é lindo demais, gente, maravilhoso. Maravilhoso, quando a gente exercita a fé, mas é uma escolha. Escolha confiar. Cuida da sua alma. Não deixa a sua alma te levar para a incredulidade, para a murmuração, para tristeza, angústia. Não deixa. Ela vai vir. Vai vir o medo, vai vir a segurança. Vai vir. Mas você tem que escolher. Não vou dar voz para isso. Eu escolho crer. Eu escolho confiar. Eu escolho seguir em frente. Amém? Diga isso para você mesmo. Eu escolho crer e confiar no meu Deus, que por mim tudo faz. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, saber que a fé é dom. Eu já recebi e eu recebo todos os dias, conforme eu recebo a palavra. Segundo, é uma escolha. E terceiro, queridos, é um exercício, é uma prática. A fé é prática. E a fé, ela tem graus. Fé nível 1, fé nível 2, fé nível 3, fé nível 4. O que vai me gerar maturidade, a fé vai me gerar maturidade espiritual. Mas a maturidade espiritual também vai me gerar uma fé muito maior. Amém? E nós vamos aprender isso com quem? Com muitos heróis da fé. Mas tem um que a historinha dele é bem legal, que eu até pedi para os meninos colocarem lá. Está lá em 1 Samuel 17, que é a história de Davi. Uma história bem conhecida, a gente aprende isso na escola, né? Pequenininho. Davi, um menininho lá de 16 anos, magrinho, decidiu combater um gigante chamado Golias. Aquele gigante, ele era enorme, enorme. Ele não podia contra aquele gigante. Só que aquele gigante, ele estava o quê? Ele estava ali com o exército, né? Confrontando o exército de Israel, o exército filisteu. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, porque ele era grande demais, poderoso demais, e ninguém queria. Mas Davi falou, deixa eu ir, eu vou vencer, eu vou lutar com esse gigante. O que fez Davi ir lá lutar com esse gigante, amados? Se ele olhasse para ele, você acha que ele ia? Ele era baixinho, magrinho, novinho, não tinha experiência nenhuma com luta. Que jeito que ele ia? Tinha lógica. Tanto é que o povo riu dele, gozaram dele, tiraram sarro. O próprio Saul falou para ele, de jeito nenhum, você é menino novo. Não, não vai não. O que moveu Davi a ir lá enfrentar aquele obstáculo enorme que estava afetando uma nação toda? Só pode ter sido fé. Só pode ter sido fé. E lá no verso 17, 31, diz assim, ó. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe Saul, que mandou chamá-lo. Então disse Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não, Davi disse, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 45, verso 45, 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, no momento que ele foi enfrentar o Golias, Golias veio com ele com espada, ele estava todo, né, ele era um guerreiro, então ele veio com espada, ele veio com todos os instrumentos de guerra para cima de Davi. E ele disse o seguinte para ele, pro gigantão lá, pro filisteu, pro Golias, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O que ele fez aqui, amados? Exerceu fé. Você vem contra mim, gigante, com esses problemas. Você vem contra mim mostrando que eu não sou pequeno, falando que eu não consigo, falando que eu não dou conta, falando que essa cura não vem, falando que eu não vou poder fazer essa viagem, falando que essa bolsa não é para mim, falando isso, que eu não consigo, que eu não dou conta, que vai faltar isso, que vai faltar aquilo. Perecer. O gigante vem querer mostrar para mim e para você que nós vamos perecer, que nós não vamos superar aquele obstáculo, que nós não vamos conseguir. Amém? Ele vem mostrar isso. E às vezes a circunstância também é assim, queridos. Era assim para Davi. O gigante era enorme. Pensa você, olhar um gigante enorme, com um monte de arma, com condição guerreiro de anos e anos, um menininho de 15 anos. Mas o que Davi fez? Você vem contra mim com tudo isso aí, todo esse quadro negativo. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Diga isso agora para você mesmo. Eu vou contra os obstáculos na minha vida, no nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Amém? É assim que nós temos que fazer. Exercitar a fé. No momento de batalha, quando todo mundo estava morrendo de medo, quando todo mundo estava olhando o tamanho do problema, ele não olhou o tamanho do problema, ele olhou o Deus de Israel, ele olhou a promessa, ele olhou para o Jesus, como Pedro, que olhou para Jesus e caminhou sobre as águas. Amém? E mais ainda, ele não ficou só nessa, eu vou. Quando ele chegou lá, por que será que ele teve essa fé, amados? É muito interessante. A Bíblia ensina tudo para a gente. Só a gente estudar. Só estudar. Será que foi da noite para o dia que ele teve fé, assim? Aquela pessoa lá tem uma fé. Será que é do nada, amados? Não é do nada. Não é do nada. Quando você vê um gigante na fé, pode ter certeza que aquela fé gigante começou pequenininha e foi crescendo. Por meio do quê? Vamos ver. Nós vamos aprender com a Bíblia. Saul disse para Davi, verso 33. 1 Samuel 17, verso 33. Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Quer dizer, você não tem condição de lutar, não vai não. Olha a resposta que Davi dá para Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor, 37, me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia! Aleluia! Olha aqui o segredo, que coisa linda. Ele foi praticando a fé nas pequenas coisas, amados. Apareceu um urso, ele cuidava das ovelhas. Deus tinha dado para ele uma responsabilidade pequenininha, cuidar das ovelhinhas ali do pai. E ele era um servo cuidadoso. Ele cuidava das ovelhas. No momento que chegou o urso, ele foi para cima do urso. Exercitou a primeira fé dele. Amém? O que Deus fez? Deu vitória. Oh, legal, teve vitória. Viu a presença, teve experiência com Deus. Quando você e eu temos uma experiência com Deus, amados, a sua fé muda de grau. Muda de grau. Você não é mais o mesmo. Porque você viu. Juliana e Fernando não são mais os mesmos. Não são. O Fernandinho também, né, Fernandinho? Não são mais os mesmos. Porque tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Sobrenatural com Deus. Viram a glória de Deus se manifestar. Viram o poder de Deus se manifestar. Não somos mais, crescemos mais um pouquinho na fé.
Então, queridos, vamos lembrar lá atrás, que as provas, nós não devemos nos entristecer com provas, com as dificuldades, elas são oportunidades que Deus dá para mim e para você exercitar a fé. Diga isso para o seu vizinho. As adversidades são oportunidades que Deus te dá para você exercitar e crescer na fé. Amém? Isso te faz forte. Fala isso para o seu irmão. Isso te faz forte. Forte. Deus quer nos ver fortes. Filhos corajosos, filhos destemidos, filhos que enfrentam o gigante, filhos que não temem, que vão em frente na direção daquilo que Deus tem para mim, Deus tem para você. E filhos que têm experiência com Ele, com o sobrenatural dEle, amados. E a nossa vida não é mais a mesma. Davi foi enfrentar aquele gigante porque ele tinha uma experiência do passado com o urso. Depois veio o leão. Passou o urso, às vezes a gente fala, ai que delícia, né? Estou resolvido. Problema resolvido. Daí a pouquinho aparece outro, né? Você fala, ai Jesus, né? Não tá bom parar aqui? A gente não gosta muito, gente. Não gosta. A gente gosta de ter ali as coisas no conforto, na tranquilidade, né? Mas o Senhor gosta do quê? De desafio. Ele gosta de nos desafiar. Ele gosta de ver a gente crescer. Ele gosta de ver a gente exercitar fé. A gente estar forte. Porque isso vai nos fazer fortes para nós e para os outros. Você passa a ser referência para as outras pessoas. Davi foi referência para um povo, para uma nação. Para uma nação, amados. E aquele filisteu, às vezes você fala assim, nossa, o filisteu foi o ápice da luta de Davi. Não foi. Depois de filisteu, quantas batalhas Davi teve? Se você lê a história de Davi, você fala, gente, era uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Mas em todas elas o Senhor era com ele. Em todas elas ele foi com ele e o deu a vitória. E fez de Davi um guerreiro, um grande rei, que foi referência para muitos reis e para muitas pessoas. Amém? Tanto é que Jesus veio da raiz de Davi, veio da descendência de Davi. Amém, amados? Então, não se entristeça com as adversidades. Vamos pedir a Deus que nos dê condição, exercitar a fé, ter a certeza, eu vou conseguir superar isso. Eu vou crescer com essa experiência. Eu vou superar essa dificuldade. Eu não vou olhar para a onda do mar, mas eu vou olhar para Jesus. Eu vou conseguir, é um exercício. E vai orar, e vai louvar, e vai adorar, e vai proclamar, e vai ativar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente tem problemas, queridos. A última coisa que a gente faz é ajoelhar no chão para pedir, para orar. Os problemas a gente vai ou compartilhar com o marido, ou vai murmurar, ou vai ligar para um amigo, ou vai ligar para o líder. Não que isso não seja bênção, a gente deve fazer isso também, para as pessoas certas, pedir conselho, pedir orientação, pedir oração, a gente deve, sim. Mas, muitas vezes a gente faz tudo isso e esquece de fazer o mais importante, que é ir na fonte, que é ir para Deus, que é exercitar a fé trabalhando no seu interior. É receber aquilo e falar, não, eu vou ficar firme, eu vou adorar, eu vou louvar, eu não vou murmurar, eu vou confiar, e eu vou continuar, e eu vou chegar lá, e nós vamos ter a vitória. Amém? E isso faz nós crescermos na fé. Então, cada adversidade é uma oportunidade. E a gente deve se alegrar com elas e não reclamar, murmurar. Amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo, tem tanto desafio, tem tanta coisa. A gente olha assim, né? Vamos mudar a forma de ver. Vamos falar, nossa, amanhã é segunda-feira, quantas oportunidades eu tenho de exercitar a minha fé, quantas oportunidades eu tenho de ver Deus agir na minha vida, seja no obstáculo externo, mas também no interno, queridos. Eu não quero que você saia daqui pensando que agora eu estou cheio de fé, eu vou vencer todos os ursos, todos os leões. Eu vou fazer tudo o que eu quero. Esse é um evangelho falso.
Tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu consigo. Se for da vontade de Deus, você vai conseguir tudo. Mas mais do que isso, é ter fé para você amadurecer. Para a gente aguentar a lida. Para a gente aguentar as frustrações da vida. Para a gente aguentar as decepções. Para a gente aguentar os pitis dos outros, os nossos próprios pitis. Para a gente aguentar a gente mesmo, às vezes, que a gente não aguenta. Então, Deus vai nos dar essa fé para a gente suportar. Suportar um momento difícil. Que a gente, às vezes, passa. Quantas vezes a gente ora por alguém para Deus curar? E às vezes Deus não cura. Deus leva. E aí? Como vai? Como é que eu vou fazer? Tenha certeza. Deus vai te dar força e fé suficiente para você superar esse luto. Em nome de Jesus. Amém? Então, por que vem a aprovação? Ela vem para que você exerça fé e Deus mostre o seu poder e a sua glória. E eu e você venhamos a amadurecer. Amém? E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você usou a sua fé? Qual foi a última vez que você enfrentou um urso pela fé? E você viu Deus se manifestar, como foi com Davi? Como que Davi venceu aquele gigante? Com uma única pedrinha. É Deus ou não é? Milagres. Qual foi a última vez? Qual foi, amados? Quero que você reflita nisso. E por último, para a gente encerrar, quero contar um testemunho dessa situação toda que eu estou ministrando aqui. Deus não, como diz, né? Deus não dá a palavra antes da gente, para a gente primeiro, né? Então, quando Deus dá uma experiência e uma palavra, e depois Ele dá uma oportunidade para ministrar, é porque Ele quer compartilhar, né? Então, eu senti de contar para vocês essa experiência. Um mês, mais ou menos, atrás, eu estava em oração todos os dias de manhã, eu tenho um tempinho com Deus ali, eu estava orando por algumas causas, e Deus me deu uma palavra, lá em Isaías 54. E lá Ele dizia assim, nessa palavra, que Ele era para eu me alegrar com algo que Ele ia fazer, mas era para eu me alegrar pela fé, e não por aquilo que eu estava vendo. Porque aquilo que Ele ia fazer não tinha nada. É como se Ele dissesse assim, está escrito lá, alegra-te, ó estéril. Você que não tem filhos, você que é estéril, alegra-te, porque terás mais filho do que a mulher casada, a mulher estéril. Então Ele quis dizer, aquilo que você não está vendo, eu vou fazer, mas você tem que crer. E se alegrar por aquilo que eu vou fazer e aquilo que você não vê, mas aquilo que você crê. E aquela palavra, amados, entrou no meu coração assim, foi muito gostoso, foi muito de Deus, foi muito de Deus. Eu recebi com muita alegria aquela palavra e me encheu de fé aquilo. Eu saí dali daquela oração, chorei, me quebrantei, cheia de fé, muita fé. Não sabia o que era, não sabia o que ia acontecer, mas eu criei, eu resolvi crer. Amém, Senhor, eu recebo e creio que o Senhor vai fazer algo. Frutos, Ele falava de frutos, né? Que mais são os frutos, mais são os filhos daquela que é estéril do que aquela que é casada. E ali eu fiquei feliz. E fui trabalhar, recebi essa palavra, ministrei essa palavra. De segunda-feira a gente faz uma reunião lá na empresa e tal. Ministrei e tudo. Assim que eu acabei a reunião lá, eu recebi um e-mail de uma moça que queria muito falar comigo, ela é uma empresária. Conclusão, essa moça queria me passar um projeto para eu fazer. Era um projeto muito legal, muito bacana e muito grande. Eu falei, gente, mas tão rápido assim? Deus falou de manhã e o negócio já está acontecendo agora? E ela falou, você pensa, vê se você quer esse projeto ou não. Mas eu fiquei ali e falei, tá, vou pensar, mas eu já sabia que era os frutos que Deus falou que ia dar. Aí eu falei, eu vou falar com meu marido e aí eu volto a falar com você. Aí falei com ele, não, nós vamos aceitar sim, tá bom, tá, ok. Falei para ela, vamos aceitar, tudo bem, vamos aceitar. A promessa foi dada, a pequena nuvem na mão do homem apareceu. Amém? E ali eu fiquei. E, amados, esse projeto não acontecia. Ficou na promessa. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas. Eu não queria ficar ansiosa, eu não queria ficar tensa. Mas aí a alma começa, você estava enganada. Lá não era coisa de Deus.
Aí a alma começa, a alma, borbulhando, borbulhando, borbulhando. E você começa a ficar para baixo. Eu acho que não era de Deus, eu me equivoquei, e não sei o que. Aí vem, né? Vem a alma falando, vem a alma falando, vem a alma falando. Aí era uma semana eu ia ter vigília. E eu fui buscar de Deus uma palavra, né, para vigília. E Deus me deu aquela palavra dos espias, quando chegaram lá para avistar a terra. Deus tinha dado uma palavra para eles, que aquela terra era deles, e eles tinham que tomar posse. Mas quando eles chegaram para tomar posse da terra, não sei se vocês lembram essa palavra em Números, acho que está em Números 12 ou 13. Era uma terra linda, maravilhosa, mas tinham gigantes lá. Aí 10 espias falaram, nossa, a terra é ótima, é tudo que Deus falou que tinha, maravilhosa. Tem um problema, tem muito gigante lá. Não vamos dar conta. Olharam a circunstância, olharam a alma, murmuraram, reclamaram, não creram, e ali foi. Por outro lado, tinham 2, que foi Caleb e Josué, que viram a mesma coisa, mas disseram o seguinte, tem gigante sim, tem problema sim, mas se Deus se agradar de nós, Ele dá essa vitória para nós, e nós vamos em frente, nós vamos exercitar a fé. Porque Deus já falou a palavra lá. E nós vamos enfrentar esses gigantes. E a outra turma falou, eu não vou enfrentar, não. Aí ficou a turma que não enfrenta, a turma que enfrenta. E aí Deus falou comigo, quem que você vai escolher? A sua alma ou o espírito? Você vai escolher obedecer quem? A fé? Vai exercer a fé? Ou vai ficar choramingando, vai ficar chorando no canto, vai ficar ali? Você pode perder a bênção se você fizer isso. E essa foi a palavra, e a gente ministrou isso na célula. Quem estava aqui o mês passado recebeu essa palavra. Tremendo. Mas, como Deus é lindo, maravilhoso, eu ministrei a palavra, mas lá no fundo, amados, ainda estava com medo, com dúvida, mente dividida, ainda estava. Aí vim para o culto, num domingo à noite aqui. Chegou aqui, eu estava desanimada, meio borocochô, né, meio assim. Deus começou a falar. Foi aquela palavra, não sei se vocês lembram, que o pastor Wilson ministrou, Apocalipse 3, que a porta já está aberta. Eu já abri a porta. Eu já falei que vou fazer. Porém, tem um tempo de prova de porta fechada. Nesse período, eu estou provando a sua fé. Desse jeito Deus foi falando. Pastor pregando aqui, e eu ficando pequenininha ali no banco, né? Pequenininha, pequenininha. Eu estou provando a sua fé, porque a sua fé provada vai gerar em você autoridade espiritual. E você mesmo vai lutar com o gigante e o gigante vai cair. Gente, eu fui murchando ali, o pastor pregando, estava lá na última cadeira, murchando, fui chorando, fui me arrependendo. Por isso, gente, ouvir a palavra, está com o coração quebrantado, vim para o culto, dilata seu coração, o louvor, deixa o louvor tocar teu coração, dilata, deixa Deus falar, deixa Deus entrar. Foi falando, e ali eu fui me arrependendo, pedindo perdão para Deus, e aquilo saiu do meu coração. Você sente quando Deus te toca. E eu me arrependi ali com lágrimas, falei, Deus, me perdoa, eu fui incrédula, estava incrédula até agora, e eu recebo essa palavra, que essa porta já se abriu, esse projeto o Senhor já me deu, e eu não abro mão dele, ele é meu. E agora eu estou pronta para a autoridade. E eu vou orar, né? Na hora que eu falei assim, amados, o pastor Wilson falou, Luciana, por favor, vem aqui orar pela igreja. Vocês lembram? Quem estava aqui à noite? Eu ainda falei para o pastor Wilson, pastor, eu ainda vou dar esse testemunho. Pode vir aqui orar. Eu falei, gente, é imediato. Por que Deus fez isso? Porque ali Ele me tratou, ali Ele me quebrantou, e ali Ele me deu autoridade. E aí eu vim aqui e orei com autoridade. Por quê? Porque Ele já tinha me tratado. E Ele falou isso. Você passa pela prova, eu vou te dar autoridade, você mesmo vai derrubar esse muro. E foi exatamente o que o pastor pediu para orar. Vem aqui e ora. Eu fiquei assim, não acreditava, né? E amados, e para a honra e glória do Senhor, naquela semana, esse projeto veio, e junto com ele veio outros e outros e outros, que fez assim, né? Veio, do jeito que Deus falou, e continua vindo, né? Que é um projeto, eu creio que de longo prazo. Então, amados, eu me alegrei muito com o Senhor. Muito, muito com o Senhor. Por quê?
porque a gente vê a manifestação dele. E isso faz a gente mais forte, faz a gente mais... É igual uma moça falou para mim ontem no avião. Ela falou assim, quando eu viajava só voos nacionais, essas turbulencinhas piquitititas aí, eu tinha medo. Agora não tenho mais, porque eu já passei por uma turbulência lá na África de meia hora. Então, para mim, isso aqui é fichinha. Amém? E foi o que Davi falou lá. Enfrentar esse filisteu aqui é fichinha. Eu já venci urso, já venci leão. Vou vencer esse filisteu. E vou vencer esse exército. E vou vencer esse exército. E é isso que Deus quer ver em você e em mim, amados. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Que nós tenhamos essa coragem. Mas o que vai dar essa coragem para mim e para você é a forma como você e eu lidamos com as pequenas. É a forma como eu lido. Se eu sair correndo e fugir, queridos, perdi a oportunidade. E é o que a maioria das pessoas fazem, viu? Na hora que vê o gigante, pica a mula, né, como diz, né? Sai correndo, não quer enfrentar, quer fugir, quer procrastinar e perde a oportunidade de ver Deus agindo. Perde a oportunidade de crescer na fé. Então, hoje, eu quero estimular você a enfrentar os seus gigantes, a enfrentar os seus medos, a enfrentar o que for. Tem uma música que diz assim, posso enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim. E o Deus que luta por mim, que luta por você, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Ele é o Deus da vitória. Amém? E se ele ressuscitou, ele tem poder para agir na sua vida, para agir na minha vida. Mas o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Amém? Pela fé. Então receba essa palavra no seu coração. Saia daqui hoje encorajado, encorajada. A não temer. Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Eu estou com você em todo o tempo. Não tema o desafio. Não tema a dificuldade. Não tema a provação. Não tema as privações. Se alegre. Se alegre. Porque é a oportunidade que Deus está te dando para que a glória dele seja manifestada na sua vida, na minha vida, para que nós possamos estar aqui como eu estou hoje, testemunhando aquilo que o nosso Deus faz e aquilo que nosso Deus é. Amém? Um Deus de amor e um Deus de graça. E para encerrar, eu quero só ler para vocês aqui um negocinho, uma mensagem que eu recebi ontem num grupo, né, da minha família, que eu achei que cabe bem com essa ministração. Antes dela, né, diz assim, no meio da sua luta, vença o medo do fracasso e da derrota, com a decisão de confiar, pondo os olhos e o foco nele, e não na ameaça do desafio que você enfrenta. Vou ler de novo. No meio, vamos declarar isso, amados? Isso é muito poderoso. Vamos dizer assim, no meio da minha luta, eu vencerei o medo do fracasso e da derrota com a decisão de confiar, pondo os olhos e o foco em Jesus e não na ameaça do desafio que irei enfrentar. Amém? E aí a mensagem, né? Nem tudo nessa vida é fácil, mas para Deus tudo é possível. Ser forte não é apenas ter a força de um leão, mas também a paciência e a humildade de um pássaro que, mesmo na gaiola, não deixa de cantar e nem perde a fé e a esperança de voar. Coloca a mão no seu coração, repita comigo, Senhor, eu recebo agora o teu cuidado, a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor para com a minha vida. E eu escolho, Senhor, crer. Eu escolho confiar, mesmo
diante as diversidades, as provações, os desafios, eu escolho crer. Eu declaro que a minha alma, a minha mente, os meus sentimentos e as minhas atitudes se alinham hoje com a sua palavra. E eu escolho obedecer, crer, confiar e enfrentar o que for, porque eu sei que o Senhor está comigo e me dará a vitória, me fará forte e me fará prevalecer, porque o Senhor entregou o seu Filho Jesus para que eu não perecesse, mas que eu tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Olhe para o seu problema agora, queridos, para aquilo que tem te afligido, que estava te afligindo. Eu quero que você tenha uma visão agora de Pedro. Eu quero que você tenha uma visão agora de Davi, como ele olhou para aquele filisteu. Que você olhe agora para o filisteu da sua vida. Você olhe agora para o filisteu e creia, e declare mesmo, como você já orou agora. E eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, que todo filisteu na sua vida, na minha vida, sejam agora derrubados, em o nome de Jesus. Esse desafio pode ter vindo contra mim e contra você, com paus e lanças e ameaças, mas eu proclamo aqui agora, nós vamos contra esse filisteu, no poder do sangue de Jesus, e teremos a vitória, todo obstáculo agora seja caído por terra, toda dificuldade seja caída por terra, todo desânimo, você que entrou aqui hoje desanimado, pensando em desistir, não sei o que você estava pensando em desistir, o Senhor fala para você: não desista, persevere, creia, dê mais um passo, escolha confiar em mim, escolha crer, escolha descansar em mim, porque eu estou trabalhando na causa, eu estou trabalhando na sua vida, porque eu cuido dos detalhes, eu cuido de você, eu cuido do detalhe. Pode ser que você se sentiu sozinha, querida. Deus me mostra pessoas aqui que se sentiram sós, que se sentiram abandonadas, como se Deus tivesse te abandonado, como se Deus tivesse se esquecido de você. Mas Ele manda dizer para você: eu não me esqueci de você, Ribas. Eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um plano na sua vida. Levanta de onde você está. Toma minha mão, porque eu te faço forte. Eu não me esqueci de você. As pessoas podem ter se esquecido de você, mas eu não me esqueci. Eu não te abandonei. Eu não te abandonarei jamais. E eu vou te ajudar. E você vai chegar. Tome posse. Se apegue em mim. Descanse em mim. Declare e fique firme. Porque aqueles que ficam firmes recebem da coroa da vida. Recebe da coroa da vida. Receba do meu abraço. Receba do meu toque. Receba do meu cuidado. Eu amo a sua vida. Entreguei o meu filho para a tua vida, para que você não perecesse.